Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast. E hoje nós estamos fazendo um podcast muito especial dentro do evento de mulheres. E eu estou com duas convidadas aqui, a Daniela Bauab e a Cíntia Veríssimo. E o tema de hoje é saúde mental no mercado de eventos. Um mercado que a gente sabe que é muito dinâmico e a gente precisa muito falar sobre esse tema, que é o custo invisível de sustentar o palco. Cuidar de quem cuida de tudo. Né? E já começando aqui a dar uma aquecida, eu gostaria de pedir para minhas convidadas se apresentarem. Dani. Vamos lá. Bom, primeiro, que delícia estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Daniela Bauab, eu sou psicóloga de formação, mas desde o início já ingressei no mundo corporativo, trabalhando com pessoas, capital humano, recursos humanos, sempre foi a minha carreira, né? Predominantemente no mercado financeiro, foi o mercado que eu de fato mais atuei. E aí, recentemente, há 3, 4 anos, como consultora, atuando em vários mercados. E meu propósito, quando eu fundei a consultoria Ícones, que é a minha consultoria agora, de capital humano, o meu propósito é poder apoiar e ajudar empresas e profissionais a conseguirem ter uma carreira sustentável, né? Uma carreira produtiva, com performance, com resultados sim, né? Mas de uma forma sustentável. Então, esse é meu propósito hoje e espero poder contribuir. Mostro para vocês aqui que é desse lugar que eu falo. Espero poder contribuir bastante com esse papo. Muito bem, obrigada, Dani, por ter Obrigada. aceitado o convite. Que Cíntia. agradeço. Sou a Cíntia Veríssimo. Então, primeiramente, eu queria agradecer o convite, minha primeira vez gravando um podcast de um tema tão importante, né? E num dia tão especial em celebração da mulher. Então, eu acho que é muito bacana. Eu trabalho com eventos já desde 2019, hoje no segmento médico. Então, também estou aqui para poder contribuir um pouco, né, com a minha visão, né, a minha vivência também. Muito bem. Então, trazendo aqui, começando algumas provocações, a gente tem muitas provocações hoje. A gente sabe que o mercado de eventos ele é movido por excelência. Mas esse episódio de hoje não é sobre fragilidade. A gente vai falar sobre estrutura, a gente vai falar sobre o custo da performance contínua. Eu quero começar falando, né, que a gente não vai romantizar o burnout. Eu tenho uma pergunta aqui já para Dani. Dani, você, como escritora do livro Doping Corporativo, explica pra gente um pouco sobre esse tema, que a gente sabe que é super atual. E na tua visão, né, já aproveitando aqui uma segunda pergunta, né? ah, Você acha que a adrenalina ela pode virar um mecanismo de compensação emocional? Boa pergunta, né? De fato, esse livro foi lançado recentemente, Doping Corporativo, há alguns meses. E o doping corporativo ele trata de entender esse fenômeno atual que a gente percebe acontecendo no mercado de trabalho, né? Que é o uso de artifícios, de recursos para poder performar mais. É um termo emprestado do esporte mesmo, né? Então, de fato, eu trouxe para o corporativo o doping do esporte, que é o atleta ou o profissional em busca de alguma coisa que ajude a melhorar, superar expectativas, superar a performance, superar os resultados. E que para isso usa artifícios que o ajudem, porque naturalmente sozinhos não dão conta mais, né? Então, foi um período de pesquisa, né? Então, tiveram conversas com executivos e profissionais que usam medicamentos para poder performar. E a gente percebe que isso é um fenômeno comportamental de um modo geral, né? A gente tem esse recorte para o corporativo, que é super importante, e é sobre isso que a gente fala, né? Por que isso tem acontecido no mundo, no mundo do trabalho, no ambiente de trabalho. Mas é uma tendência de comportamento quando a gente pensa que estudantes usam muitas vezes para poder ir bem na prova, quando a gente vê que para algum resultado rápido que a gente queira atingir na vida, né, até mesmo em termos de saúde, a gente também tem sido uma recorrência, a gente vê uso de medicamentos. Então, por que não falar sobre isso também desse ponto de vista corporativo, que a gente percebe que cada vez mais os profissionais estão buscando outras formas, porque por si só
não está sendo suficiente, né? E aí É. tem várias análises, Sim. né? Tem até um, que eu não vou citar o nome, mas que ficou viralizado nas redes aí recentemente, que muitos jovens estavam usando mesmo para conseguir obter resultados melhores em estudos É isso. e ficar sem dormir por mais horas, né? Mas uma hora a conta chega, né? Sem E assim, dúvida. a gente tem que tomar um cuidado para não confundir, né, resistência com saúde, né? Então, até Sem qual que é dúvida. o nosso limite para isso? Exato, Andréia. E essa reflexão, assim, só puxando o gancho da adrenalina, Uhum. a adrenalina sim pode ser, né, uma compensação, porque quando você tá nesse estágio de Euforia. adrenalina, euforia, você tá potente, você se sente performando, você se sente com Sim. energia, e isso por vezes mascara uma série de coisas que são, às vezes, um vazio, uma insegurança, né, de repente alguma questão de cansaço, então é um risco também, né, assim, tem as É um duas pouco coisas. defeito até do, Né? do que o álcool causa, assim, Exato. nos primeiros goles, vamos dizer assim, né? Antes da pessoa ficar chata e entrar ali naquele momento de ficar passando os limites, ela tem, naturalmente, aquela situação social que facilita as comunicações. Então, tem pessoas que bebem para soltar. E hoje, inclusive, estão criando algumas bebidas adaptógenas que não tem álcool, mas que tem esse efeito mais relaxante. Mas enfim, isso aqui é uma pauta longa, não É vou um me assunto estender. Agora eu complexo. quero fazer algumas perguntas para a Cíntia, né? Cíntia, você, né, que está aqui com a gente hoje para trazer uma situação que você viveu e que a gente sente muito por isso, mas a gente sabe que, infelizmente, é cada vez mais comum, né? A gente tá trazendo esse assunto à tona hoje para que isso fique cada vez mais nas pautas, não só de RH, mas dos líderes em geral. Então, como você passou por isso, né, a gente queria te ouvir e saber quais foram os primeiros sintomas que você sentiu, ou que talvez você tenha ignorado, achando que, isso não é nada. O que era elogiado em você como competência e reforçava esse comportamento de chegar nesse seu limite, né? E como que o seu corpo chegou no momento de falar mais alto e você realmente entendeu que não estava bem? Conta pra gente. Eu acho que até por a gente trabalhar, num segmento tão acelerado, a gente acaba negligenciando, né? Sim. Exatamente alguns sintomas, né? Por eu achar que às vezes é uma ansiedade ou algo do tipo. Então, assim, dormir pouco, você começar a ficar. Você sentir que está muito acelerado, essa falta de conexão com o que está acontecendo, com as atividades, não conseguir mais entender o que está acontecendo. Realmente você sente desconectado daquilo que você está fazendo. Você parece que está assistindo de longe, né? Que você não consegue mais entender o que está acontecendo, o que está fazendo, a falta de sono. Então, todas, assim, dormir pouco, na verdade. Então, todos esses sintomas acabam que meio que você está achando que é por conta da quantidade de trabalho ou da atividade em si, mas não, né? Então, a gente precisa prestar um pouco mais atenção, assim, pera, o que é que tá acontecendo? E foi exatamente isso. Eu tive um momento em que eu estava voltando para casa no transporte e me deu um pânico gigantesco e eu só chorava. Né? Então, um medo muito grande de estar ali, de não estar entendendo mais nada. E aí eu percebi que realmente tinha algo que não estava certo, né? E você acha que se tivesse algo de diferente na estrutura, na cultura da empresa, você teria evitado isso? Eu acho que, assim, pode ser que sim, eu acredito que sim, mas pela questão de dividir as atividades, de ter ali né, um maior compartilhamento ali do que estava acontecendo, no caso da quantidade de atividades que a gente tem, e pedido ajuda para outras pessoas, alguma coisa desse tipo. Eu acho que não só isso também, mas acho que a questão da pressão também, né? Então, a gente se cobrar demais, né? Por querer né, entregar, né, com maior excelência. Então, eu também me cobro muito, eu sei disso. Então, eu acho que também tem uma série de coisas juntas, né? Sim. E aí, trazendo um pouco mais para o recorte do papel feminino, né? Já que a gente está aqui no evento de mulheres, né? E a gente sabe que muitas mulheres têm agendas múltiplas, né? Não tem a agenda corporativa, mas muitas
também tem filhos, e mesmo quem não tem filho, tem a casa, né? O que você pensa, Dani, com relação à mulher no mercado de eventos? Você acha que a mulher ela é mais valorizada pela entrega ou pela disponibilidade dela, né? Porque a gente tem uma característica natural de ser mais organizada, de ser hands-on, de ser multitarefas, mas até que ponto isso é saudável, né? Então, eu queria puxar essa reflexão de vocês, Claro. assim, e também já trazendo uma segunda pergunta. Você acha que existe culpa por descansar? Você acha que algumas mulheres, quando vê que tá com a agenda mais tranquila, começam a um pouco romantizar a agenda complicada e fala, ai, não, eu tô super na correria, porque se eu falar que eu não tenho nenhum compromisso, as pessoas vão achar que tá tudo, né, que eu não tô cumprindo com uma agenda que eu deveria. Então, deixa eu falar. Ah, eu nem almocei hoje, por exemplo. Quantas vezes eu ouço alguém falar num evento? Não, eu tô aqui, já são 4 da tarde, eu nem almocei ainda, mas será que não dava para almoçar? Isso não é ficar romantizando uma agenda complicada, né? O que vocês pensam disso? Nossa, bacana. Muitos ingredientes bacanas que você já trouxe aí, né, Andréia? E eu vou aproveitar e pegar o gancho do depoimento poderoso aqui da Cíntia, da mulher, né? Então, fazendo o recorte da mulher. O quanto que a mulher naturalmente se cobra mais. A mulher, por mais que tenha, né, a gente já sabe que a mulher tem várias funções. A gente tem muitos papéis que a gente assume, e isso a gente fala bastante, uma questão estrutural, uma questão também cultural. Mas a gente tem uma cobrança emocional que é muito forte, né? Isso é uma característica muito forte na mulher. Sempre generalizando aqui, né? Claro que claro. alguns homens têm também, algumas mulheres não têm, né? Mas, no geral, as mulheres têm uma cobrança emocional muito forte de não só ter aquele compromisso, mas de fazer ele com o maior afinco, né? E da melhor forma possível e com muita qualidade. Então, você mesma fala, né? Eu tenho uma autocobrança muito grande, né? E o mercado de eventos, ele é um mercado que, por si só, tem muitas coisas que já o colocam num ambiente de pressão, né? Então, é sempre muita exposição, não tem muita margem para erro. Tudo que você faz é para muita gente, as expectativas são várias, né? É verdade. Mudanças de última De todos os hora. lados, Então, né? assim, o mercado de evento, por si só, tem muitas variáveis que levam para uma cilada, né? Se a gente não estiver atento a isso. E a mulher, naturalmente, também se antecipa muito, pensa muito, se antecipa demais, né? Então, o que vai acontecer, o que pode acontecer, eu tenho que estar aqui, eu tenho que estar inteira. Então, provavelmente, uma ausência, uma falha, né? Um não estar disponível, Andréia, como você colocou, que é muito boa essa tua provocação, né? É disponibilidade, é resultado. Como é que isso está sendo avaliado? Sim. Está sendo avaliado como uma executora ou como uma estrategista, né? Como é que é isso no mercado de eventos? E eu acho que quando a mulher não está disponível, é como se ela estivesse falhando com alguém. Sim. Então, eu imagino que vem esse sentimento forte de estou falhando, né? Então, se eu não estou como mãe agora, eu estou falhando como mãe. Mas se eu não estou com meu parceiro, eu estou falhando como parceiro, né? E a gente vai sempre achando que a nossa indisponibilidade é uma falha. Então, essa autocobrança vem muito forte. E aí, o teu relato é muito rico, Cíntia, porque você fala, olha, acho que tem um pouco dos dois aqui, né? Tem essas coisas que eu percebo que eu posso ter e trabalhar um pouco isso de alguma forma, mas também tem um lado da empresa que a gente não pode deixar de trazer, que é cultural e que é a forma como as lideranças atuam, que também não é facilitar isso, fazer uma gestão de grupo, de coletivo, e não de indivíduo só também, né? Então, olha só, uma pessoa tem que entregar, tem um herói no time. Não, tem um time que é um time de alta performance, né? E não uma pessoa isolada. Então, como é que está sendo essa gestão? Como é que também a empresa contribui para um ambiente onde as pessoas podem se sentir seguras para falar o que elas estão sentindo, né? Que possa compartilhar. Né? Compartilhar, olha, estou sobrecarregado, né? Eu preciso que alguém me ajude nisso aqui, sem se sentir falhando, sem se sentir descomprometido. Sim, Então, essa eu acho autocobrança, né? que é um pouco dos dois. Eu não quero reduzir, não quero dizer que burnout é uma responsabilidade individual, que senão eu vou estar reduzindo. Claro, claro. Né? E não é uma relação com o trabalho, mas o quanto que dá para ter esses dois olhares, né? A empresa apoiando num ambiente propício para isso e a gente como profissionais mulheres
também tomando conta da gente, né? Você acabou respondendo um pouco uma próxima pergunta. Você está à frente Eu tô empolgada aqui com esses temas. Muito bem, então, muito bom, muito bom. Justamente eu ia perguntar, né? Na visão de vocês, como vocês veem que as mulheres poderiam se blindar disso, né? Será que... e aí são provocações mesmo. A gente está muito habituado a fazer checklist, né, de tudo. Mas será que a gente não tem que começar a fazer uma listinha de stop doing this? Aqui eu não faço. A partir disso eu não quero fazer mais. Eu acho que não deveria entrar nesse tipo de ação, porque já olhando mais para frente, sabe? Não só fazer checklist, mas realmente ter essa consciência de quais são os limites, né? E a partir disso, negociar. Eu acho que, claro que a gente está falando isso num mundo ideal, de uma empresa que tem escuta ativa, de líderes que estão realmente preocupados em cuidar dos seus times, mas é realmente uma gestão humanizada, para que você consiga negociar. E eu acho que também tem um cuidado de você não cair na cilada de microgerenciamento. Então, você sabe fazer aquilo muito bem, e às vezes você tem equipes mais júniores que você não quer perder tempo tendo que preparar, treinar, e acaba fazendo microgerenciamento. Não, eu vou ali, eu ajudo, não, deixa que eu vou lá e faço, porque é mais fácil, é mais rápido do que eu ter que ensinar, né? Mas será que tá certo? A gente não tem que largar um pouco mão, né? É aquele velho ditado, né? O bom é inimigo do ótimo. Às vezes a gente quer fazer a perfeição e o estado da perfeição, ele pode gerar esse tipo de problema mais para frente, que é a saúde mental. E que, assim, trazendo só um pouco de dados do que a gente vê atualmente, o Brasil, né, ele tá em segundo lugar no ranking de países com mais níveis de burnout. Fica atrás só do Japão, e a gente está falando de 30% de trabalhadores que desenvolveram a doença e mais de 70% que relatam que tem estresse no trabalho, né? Mas a gente sabe que estresse é realmente algo muito difícil de evitar no dia a dia, né? Mas é importante a gente trazer esses temas à tona, porque a gente sabe que tá para entrar em vigor a NR1, né? Que é uma normativa que vem para realmente mexer no bolso das empresas, e aí a gente espera que com isso as coisas mudem um pouco mais, né? Porque isso sai um pouco ali da pauta de RH e entra também na pauta de compliance, né? Porque eles vão ter que criar mecanismos de controles, de gerenciamento de estresse, gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, e aí, assim, não vou entrar em detalhes, que não é a pauta, mas a gente sabe que vai ter multas bem agressivas e multas maiores ainda por recorrência, né? Então, se um trabalhador ele volta, entra a licença, enfim, tem várias coisas. Mas a gente não sabe ainda muito bem como vai ser. Sabemos que está para ser implantado e tem, inclusive, uma jornalista muito famosa, que é a Isabela Camargo, que hoje ela carrega essa bandeira, né, de falar de saúde mental, e é muito interessante. Ela já teve em alguns eventos com a gente aqui da nossa comunidade, Bem Mais, e ela desenvolveu um material muito simples, mas tão, tão eficaz, que é o que ela chama de EPI da saúde mental, que é uma plaquinha, como se fosse aquelas de churrascaria, que põe no vermelho quando assim, não posso falar agora. E quando tá no verdinho, ok, estou disponível. Porque é isso assim também, a gente tá às vezes num ambiente que as pessoas, elas já vêm despejando ou tentando falar com você e não sabe se você tá ali disponível para falar, não te dá tempo para você se organizar nas suas tarefas do dia a dia. Então, às vezes mudanças simples podem fazer diferença, né? Então, só queria trazer um pouquinho de dados, né, de mercado. E, voltando aqui um pouco mais para nossa pauta, eu queria trazer aqui algumas provocações de autocuidado, mas assim, pensando da gente sair do clichê, né? O que vocês pensam que o profissional da área de eventos pode tomar como medida preventiva, né? Vou trazer um exemplo, que seja um dia off, um dia depois de um evento, que seja
fazer uma cultura de descanso após pico, né? O que daria pra gente pensar nesse sentido, assim, que a gente pode sugerir para quem tá nos ouvindo? Eu acho que eu posso compartilhar um pouco, eu acho que você falou um pouco disso, mas é exatamente saber delegar, dividir, eu acho que também as atividades. Acho que se cada um ajudar, né, ainda mais quando tem equipes maiores, eu acho que isso já ajuda muito, né? Tirar toda essa carga, né? Eu acho que já tem uma questão, né? A gente já trabalha num segmento extremamente sim, estressante, que nos puxa muito com. Coloca a gente em muitos limites. Então, tentar se organizar dentro, né, dentro das suas atividades e ter uma divisão exatamente de tarefas. Eu acho que isso é super importante. E lógico, né? Eu acho que o pós, eu acho que a gente tem que saber exatamente colocar limites, saber né, onde a gente vai parar e também que tem o nosso off, né? Que é o fora do trabalho. Então, fazer uma atividade física é super importante, nos ajuda muito, saber respirar. A gente, né, fez uma técnica aqui que a Dani nos ajudou antes de começar. Ontem, inclusive, eu fiz uma aula de yoga, foi maravilhoso. Acho que nos ajuda muito a trabalhar a respiração. Então, é cuidar da gente. Nem que for uma série no Netflix, para a gente realmente se desconectar. Eu acho que isso nos ajuda bastante. Excelente. E se puder complementar, porque eu acho que você trouxe aspectos que são fundamentais, né? De poder ter esse olhar de calma, eu preciso pausar, preciso descansar, isso é fundamental, principalmente no mercado de eventos, Sim, né? dormir, gente, por favor. Exato. E se eu Não puder 8 horas, se complementar, possível. E não tomem tanto café, gente. Red Bull. Não, 8 horas. Não, assim, é aí impossível, eu já né? não Eu posso dizer o trazendo mesmo, eu só um gosto pouco de do exemplo, assim, da minha vivência em eventos, né? Eu sempre, quer dizer, sempre, dos últimos 13 anos eu venho de eventos internacionais, eu venho fazendo missões para executivos do Brasil, levando para conhecer modelos de negócios em outros países, em feiras e, enfim, outras empresas bem interessantes. Já fiz China, já fiz Israel, Estados Unidos todo ano tem a maior feira de varejo do mundo, Vale do Silício, enfim, já fui para vários lugares. E quando a gente fala, tem que dormir bem. Mas a gente sabe que é muito difícil. Sim. Tem eventos que eu durmo 4 horas por dia e a gente come, assim, quando dá tempo. Assim, falando de um exemplo meu, né? Eu tenho cada vez mais me forçado a pelo menos me alimentar bem, porque é essencial, né? A gente precisa estar Importante. bem para Sim. conseguir. Pra É. poder funcionar. Mas isso é bacana, Andréia, porque assim, depois desse pico, enquanto vocês estão no pico, dificilmente isso vai ser possível, né? É fato. Mas depois desse pico, quanto que não dá para gerenciar? A gente tem que, eu acho que assim, as dicas que eu poderia dar aqui, somando as que vocês já deram e falaram, a gente tem que aprender que energia também é algo que se gerencia, Uhum. né? Então a gente tem que planejar sim, a gente tem que dar brecha na agenda. Se a gente não tem agenda cheia, a gente não vai fazer, se a gente quiser, né? E depois desses picos, o quanto que dá para você pelo menos ter algumas noites bem dormidas de sono depois, né? E se programar para isso. Mas eu acho que eu queria deixar umas dicas estruturais também. Porque essas pausas são importantes, mas depois se você volta pro looping, volta tudo, né? Ela te ajuda ali um pouco na hora, mas depois você volta. Uhum. Eu quero deixar só, acho que 3 dicas que eu acho que podem ser importantes para as mulheres terem sempre no radar, que a gente sempre cai nisso, né? É ter o Ótimo. não como uma ferramenta Peraí que eu vou também, anotar aqui. né? Assim, a gente tem que usar o Saber não como falar uma não. ferramenta de gestão de energia. É. Então, assim, não é não para tudo. Não é impossível, né? Mas é a gente saber, assim, onde eu de fato eu tenho que estar inteira. E o que eu não preciso estar tão inteira, né? Senão a gente vai querer estar inteira em tudo, né? E é impossível. Então, não como ferramenta. Hobby além do exercício, né? Porque acho que o hobby tem algo a mais, assim. O hobby ainda tem uma Sim. identidade, né? Tem algo que você se conecta por identidade. Então, dá outros prazeres também além só do exercício, que é maravilhoso. E E que para como cada um pode ser diferente, para né? cada um Você é tem que diferente. encontrar o seu E modelo. no hobby você também muitas vezes produz, porque pode ser tocar um instrumento, Sim, pode hoje em ser, dia né? tá com Você muitas não está só atividades. relaxando, você está Exato. também construindo algo que é uma identidade sua. E acho que por último, que para a mulher acho que é um dos mais importantes, é o buscar relações saudáveis. Sim.
E aí, em tudo, na vida pessoal, no trabalho, a gente precisa se cercar de relações que fazem bem pra gente. Né? Que abrem espaço pra gente poder ser quem a gente é, que a gente não tenha medo, que a gente não tenha insegurança. E a gente, às vezes, precisa buscar isso, porque, às vezes, a gente também está em relações que a gente não precisa estar. Então, o quanto que também é um movimento nosso de falar, não, eu quero realmente me cercar de pessoas que me fazem bem, né? Claro que vão ter sempre alguns desafetos na vida, isso faz Claro, parte, claro. não é sobre isso, mas é com quem que eu vou me vincular, né? E quem tem que ser essa pessoa, né? Alguém que vai me ajudar a estar bem, a eu ser eu mesma, ou alguém que vai me colocar para baixo? Então, eu acho que isso também é uma coisa que, às vezes, não tá tão claro no nosso radar e a gente precisa ter. Sim, com certeza. Então, eu agregaria, tá? E acho que no mercado de Ótimo. eventos, as mulheres precisam caminhar aí para conseguir isso, sim. 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 Dani, mas a gente pode falar que o burnout, ele é uma falha individual ou organizacional? Como é que a gente esse- olha para isso, assume a própria culpa e cria esses mecanismos de defesa, né? Não, e eu acho que o burnout até a gente nem deve imaginar que é algo isolado, individual, né? Porque o burnout, por si só, como definição, é um esgotamento do trabalho. Então, é uma relação que se criou com o trabalho, né? É uma condição que aconteceu na relação com o trabalho. Então, ela não é individual. Que é diferente de uma síndrome do pânico, né? Que Exato, tem Uma crise de exato. de ansiedade, de ansiedade, né? que pode É. ter características pessoais também, né? Sim. O burnout Exato. não, ele é O taxado realmente. burnout, ele é uma questão da relação com o trabalho. Então, é quando você tem um esgotamento profundo, quando a tua relação com o trabalho perde o sentido, você não consegue, por mais que você faça, você acha que não é suficiente, e você começa a não querer, é como se tivesse uma cisão da tua relação com o trabalho. Então, é algo muito profundo e é na relação com o trabalho. Então, ela é coletiva e individual. Não dá pra gente dizer que é só individual, porque a gente reduz realmente, e o burnout é uma condição que não é real. Mas a gente precisa, né, tomar conta da gente. Claro, o ambiente externo ele pode agravar, né? Se a gente não perceber que a gente está nesse looping, eu acho que isso vai também se tornando mais agressor. E o que a gente puder fazer para a gente se blindar, ótimo, a gente faz. Mas existe um fator externo, existe uma dinâmica coletiva que está me prejudicando e está me deixando adoecer e ter o burnout. Então, eu acho que é importante a gente entender que o contexto que a gente está inserido no ambiente de trabalho tem questões, sim, quando a gente está diagnosticado com um burnout. E eu preciso, então, ver como é que eu resolvo isso, né? É que talvez o problema não seja a nossa capacidade de entrega, né? Mas o mercado que naturalizou esse esgotamento, né? A gente ouve falar, mas é normal, evento realmente é assim, a dinâmica é assim. Trabalhar sob pressão, tá tudo certo. Mas assim, eu acho que cabe o nosso olhar, não só como profissional, né, do mercado mais, mas como líderes que somos e outras pessoas que ainda serão, né? Qual é a diferença que a gente pode fazer dentro do nosso setor, né, com esse olhar, com esse cuidado, né? E aqui a gente está quase terminando esse debate aqui, mas que tá bom poderia demais. demorar horas e horas, né? Mas queria pedir para você, Dani, deixar uma frase final, o que você pensa, o que seria o maior desafio, o que está na mão da gente fazer para melhorar e para evitar chegar nesse nível? Boa. Tem uma frase que eu gosto muito de usar, principalmente quando eu tô com lideranças, né, e com grupos também discutindo isso, que é assim: hoje a gente está num mundo de excessos, de pressão, e isso é uma realidade que está aí, né? Então, acho que talvez o desafio hoje não seja dar conta de tudo. Isso a gente vai ter que dar, é real, né? Mas acho que o desafio está a gente não se perder de nós mesmos no meio de tudo isso. Então é isso, Interessante. a gente buscar entender como a gente tá, quem a gente é, o que a gente quer, o que agride, o que não agride, como que a gente negocia tudo isso e como que a gente vive a gente mesmo, né, na essência, nesse todo, em tudo que a gente tem que fazer. Até porque não dá para separar tudo, né? A gente tem que viver a vida pessoal, profissional e tem que ir criando as nossas agendas ali, Exato. né? Então, o desafio para mim tá mais nesse lugar do que no dar conta de tudo, né? Sim. Como é que eu dou conta de tudo? Não, acho que já passamos isso. É como é que eu não me perco
nesse caos e, enfim, em tanta pressão e expectativas e tudo que a gente precisa cumprir, né? Perfeito, muito É bom. isso, eu acho. E eu quero deixar também aqui um insight final, né, principalmente para os líderes, que cuidar de quem sustenta o palco não é um luxo, é uma estratégia. Né? Você precisa ter as pessoas bem, precisam das melhores entregas, então a gente precisa cuidar. Tem que ter um olhar de cuidado. E é isso, quero agradecer mais uma vez Que ótimo. vocês terem Obrigada. topado participar dessa conversa tão rica, um pouco incômoda, mas a gente conseguiu, acho que, trazer uma certa leveza e despertar, né, um olhar de consciência, que é o nosso objetivo, então acho que foi cumprido. Que bom, Obrigada, Obrigada, gente. Nós que gente. agradecemos Obrigada. aqui, né? Obrigada, Cíntia, pela parceria aqui. Eu que agradeço, eu tô muito empolgada, adorei estar aqui a primeira vez Ah, que bom. venham as próximas. Obrigada também. Obrigada, Andréa. gente. Obrigada. Obrigada.